Alô, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo. Esse é o vídeo FA004 com o tema Função Afim Gráfico. Para traçar o gráfico de uma função f de R em R da forma y igual a x mais b, é importante conhecer os pontos de interseção desse gráfico com os eixos coordenados. 1. A interseção da reta com o eixo OY. Como é que nós vamos fazer para descobrir a interseção da reta com o eixo OY? Então, a primeira coisa que você vai fazer, nós queremos trabalhar com y igual a x mais b e nós queremos encontrar o ponto de interseção dessa reta com o eixo OY. Então, a primeira coisa que você faz, você vai considerar x igual a zero e vai, então, substituir aqui na equação. Vai ficar y igual a vezes, aqui é o x, mas o x vale zero. Então, vamos substituir por zero, mais b. Y é igual a 0 vezes a vezes zero, é zero. 0 mais b é igual a b. 0 mais b é igual a b. Então, o ponto que vai fazer a interseção da reta com o eixo OY, esse ponto é dado por quem? Pelo x, que vale zero, e pelo y, que vale b. Então, você está me dizendo o seguinte, Gilberto, o coeficiente linear, quando a gente tem o gráfico de uma função afim, é o ponto que ele encontra com o eixo AY. Exatamente, meu jovem, é isso daí. Você já sabendo dessa informação, você não precisa fazer esse cálculo cada vez que você tem que fazer o gráfico da função afim. A segunda coisa que você deve conhecer é o ponto de interseção da reta com o eixo AX. Só que esse ponto ele traz uma outra informação, ele é a raiz ou zero dessa função afim. Bom, então como é que a gente faz? Olha, para a gente descobrir a interseção da reta com o eixo AY, a gente considerou o x igual a zero. Nesse caso, nós vamos considerar o y igual a zero. Mas olha, a função não é y igual a x mais b? Então, nós vamos ter y igual a x mais b. Só que o y é zero, então vai ficar zero igual a x mais b. Veja que a gente pode escrever de outra forma. A gente pode escrever assim, ó, ax mais b igual a zero, é equivalente. Então, tanto faz desenvolver essa como essa, vai chegar na mesma resposta. Então, ax igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Observe que menos b sobre a é onde a reta vai fazer a interseção com o eixo AX e é chamado raiz ou zero da função afim. E esse ponto vai ser escrito da seguinte forma. O ponto é o seguinte, ó, o x vale menos b sobre a, menos b dividido por a. E o y vai valer zero. Ah, Gilberto, então agora eu estou compreendendo. Se eu quero o ponto de interseção da reta com o eixo AY, basta eu identificar o coeficiente linear, que vai ser o ponto zero, e o coeficiente linear. Perfeito? Perfeito, isso aí mesmo, meu jovem. E a outra coisa é o seguinte, se eu quero a interseção da reta com o eixo AX, basta eu fazer o seguinte, olha, está vendo aqui o sinal do coeficiente linear, que é mais b? Basta eu inverter esse sinal e dividir ele pelo coeficiente angular, que é justamente esse A aqui, ó. Se eu pego o B, troco o sinal dele e divido pelo A, eu tenho a raiz ou zero da função, que também é o ponto de interseção da reta com o eixo AX. É isso? Perfeito, meu jovem. Você matou a charada, identificou, pronto, partiu para o abraço. Aí é só você fazer o plano cartesiano, colocar esses dois pontos e fazer a reta. Quando você fizer a reta, você vai ter aí exatamente o gráfico da função afim. Eu tenho recomendado bastante para que você, além da leitura, você quer guardar essa informação na sua memória,
por longo prazo, você vai fazer uma prova futuramente, não ter que estudar tudo novamente. Então, o que você vai fazer? Uma das coisas é você utilizar o papel, a caneta, o material para você fazer o registro, beleza? Eu vou te ensinar agora como é que você faz um algoritmo para a construção do gráfico da função afim. Vem comigo! O algoritmo para a construção do gráfico da função afim é o seguinte: no passo 1 você vai fazer o seguinte, vai identificar o coeficiente angular. No passo 2, você identifica se a função ela é crescente ou decrescente. No passo 3, você identifica o coeficiente linear. No passo 4, você identifica o ponto de interseção do gráfico com o eixo OY. No passo 5, você identifica o ponto de interseção do gráfico com o eixo OX. Passo 6, você faz o plano cartesiano. No passo 7, você identifica os pontos dos passos 4 e 5 no plano cartesiano. E o passo 8, você faz uma reta passando por esses dois pontos e, fim, o seu gráfico está pronto. Vou fazer aqui dois exemplos para que você consiga ver na prática como é que se faz o uso desse algoritmo. É isso aí. Aproveite e diga a você também para que se hidrate. Nunca se esqueça de ter perto de você uma garrafinha com água para que você fique bem, estude hidratado. Exemplos. O exemplo 1, construa o gráfico da função f de r em r. O que quer dizer isso? Que o domínio é real e o contradomínio é real, em que a função é definida por f de x igual a 2x mais 6. Algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com f de x. Eu vou fazer das duas formas para que você compreenda. F de x igual a 2x mais 6 é equivalente a y igual a 2x mais 6. Ou seja, o y e o f de x é a mesma coisa. O passo 1 do algoritmo, ele fala, identifique o coeficiente angular. Então, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é esse número que fica junto do x. Então, aqui nós temos que o coeficiente angular vale 2. Nas duas formas de se escrever, o coeficiente angular vale 2. Passo 2 pede para que a gente decida se a função ela é crescente ou decrescente. Então, vamos ver. O coeficiente angular ele é maior ou menor do que zero? Lógico que aqui ele é maior do que zero. Se o coeficiente angular é maior do que zero, nós temos que a função ela é crescente. Se ela é crescente, então nós podemos fazer o seguinte, ela vai ficar nessa posição aqui, mais ou menos. Se o nosso gráfico não ficar desse jeito aqui, mais ou menos, tem alguma coisa errada. O passo 3, ele fala para a gente identificar o coeficiente linear. O 2 tem o x, acompanha o x, e o 6 não tem x. Então, nós temos que esse 6 é o coeficiente linear. O passo 4 é para a gente identificar o ponto de interseção do gráfico com o eixo AY. Nesse caso, pessoal, nós vamos fazer que o x é igual a zero. Só isso. Então, vou usar os dois casos aqui, olha. As duas formas de escrever. Nós sabemos que f de x é igual a 2x mais 6, que equivale a y igual a 2x mais 6. Então, aqui, ó, o f de x. Só que o x está sendo substituído por zero, então vai ficar f de zero igual a 2 vezes 0 mais 6. O f de zero é igual a 2 vezes 0 é 0 mais 6. Então, o f de zero é igual a 0 mais 6, 6. Isso implica dizer que o 0 do x liga com o 6 do y. Refazendo aqui, ó, 2 vezes 0, trocando o x por 0, mais 6. Quando nós temos o x igual a 0, o y é igual a 6. Esse é o ponto de interseção da reta com o eixo OY, que é exatamente o coeficiente linear. No passo 5, a gente vai calcular o ponto de interseção do gráfico com o eixo OX, ou identificar, né, do jeito que você achar mais fácil. Nesse caso, quem vai valer 0 é o y. Então, de novo, vou escrever das duas formas. F de x igual a 2x mais 6, ou poderia ser escrito da forma y igual a 2x mais 6.
No passo 5, nós vamos identificar a interseção do gráfico com o eixo OX. Para isso, y é igual a zero. Estou escrevendo das duas maneiras para que você compreenda que existe a escrita dos dois jeitos. Então, y é igual a zero. O que significa isso? O y é o f de x. O f de x equivale a y. Se o y é zero, então o f de x ele precisa ser substituído por zero. Zero igual a 2x mais 6. Então, nós temos que 2x mais 6 é igual a zero, a forma equivalente. 2x é igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Ou seja, a gente já percebe que quando x for menos 3, o y vai ser zero. Aqui é a mesma coisa, nós vamos trocar esse y por zero. O ponto de interseção do gráfico com o eixo OX é o ponto menos 3 e 0. Só relembrando, o menos 3 pode ser chamado de raiz ou zero da função afim. Para desenhar o plano cartesiano, olha aqui, ó. Tá vendo aqui essa linha aqui do 25? Eu busco alinhar ela com essa linha do caderno. Me ajuda bastante. Então, eu faço o seguinte, ó. Vou traçar aqui o eixo Y. Então, o ponto de interseção do gráfico com o eixo Y é 0 e 6. E com o eixo x é menos 3 e 0. Normalmente eu faço essa tabelinha aqui, coloco 0 para x, e o calculado foi 6 para y. E aqui, quando eu coloco 0 para y, o calculado foi menos 3 para x. Quero lembrar aqui a você que esse menos 3 aqui, olha, é chamado de raiz ou zero da função. Quando é que você tem a raiz ou zero da função? Quando o y é zero, só isso. Tá? Agora, nós vamos identificar quais são os pontos, aonde estão os pontos no plano cartesiano, que é o nosso passo número 7. Então, vamos lá, 0 e 6. O 0 do x está aqui, o 6 do y está aqui. Então, nós vamos marcar exatamente aqui em cima. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e vamos chamar esse aqui de ponto B. Então, esse é o ponto A, está ali. Tá exatamente em cima do 6. Por quê? Porque o x é zero. O outro ponto é menos 3 e 0. Então, menos 3 do x liga com 0 do y. Então, o 0 do y está aqui, ó. Então, vamos botar o ponto exatamente aqui. Esse é o ponto B. Então, para finalizar, ó, a reta passando por esses dois pontos. Então, nós vamos fazer a retinha desse jeito aqui, ó. Alinha a régua. No caso, estou utilizando aqui um esquadro. E você faça a reta passando por eles. Pronto. Dessa forma, nós temos aí o plano cartesiano com o gráfico da função y igual a x mais b. No caso, essa função f é para a função f de x igual a 2x mais 6. É isso aí. Ficou de forma crescente? Ficou. Então, ótimo. Atendeu aquilo que a gente pensava inicialmente. Essa resolução aqui eu vou fazer ela mais abreviada. Então, passo 1, você quer identificar o coeficiente angular, é menos 2. No passo 2, ele pergunta se é crescente ou decrescente. Então, o coeficiente angular é menor do que 0. Naturalmente, você tem uma função decrescente. Então, seu gráfico vai ser decrescente. Beleza, se ele é decrescente, ele vai ficar mais ou menos assim. Se a gente não encontrar um gráfico parecido com esse, está errado. Depois ele diz o seguinte, identifique o coeficiente linear. Coeficiente linear, exatamente 6. Agora, encontre o ponto de interseção do gráfico com o eixo OY. O ponto de interseção do gráfico com o eixo OY, vamos chamar de ponto A. O gráfico vai encontrar o eixo OY justamente quando x é zero. Se x é zero, ó, 0 vezes menos 2 é 0, mais 6 é 6. Então, quando x é zero, o y é 6. O ponto B é a interseção do gráfico com o eixo AX. Isso vai acontecer justamente quando o y vale 0. Então, esse daqui eu sempre faço aqui um cálculo rapidinho. Y é igual a 2x mais 6, na verdade, menos 2x mais 6. 0 igual a menos 2x mais 6.
Menos 2x vem para cá, 2x igual a 6. X igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Prontinho, olha. Então, encontramos aqui aonde o gráfico vai tocar o eixo X. Lembrando que nesse caso aqui, olha, quando y é zero, esse número aqui é a raiz ou zero da função afim. Beleza, então vamos lá. Vamos identificar os pontos. De novo, vou fazer aqui do lado, olha. Eu gosto dessa tabelinha. Essa tabelinha aqui ajuda a gente pra caramba. O 0 do x liga com o 6 do y. O 3 do x liga com o 0 do y. Então vamos lá. 0 e 6. 0 do x. Aonde está o 0 do x? Está aqui. Liga com 6 do y. Então está aqui, ó. Prontinho aí. Isso daí é o ponto A. O ponto B é o 3 do x ligando com o 0 do y. Então, o 3 do x está aqui, o 0 do y está aqui. Então, a gente marca exatamente aqui. Alinha a régua com os dois pontos e você vai fazer aqui, olha, o traço do gráfico. Pronto, está aí o gráfico. Agora você pensa. Esse gráfico está na forma decrescente? Ele atende o que a gente tinha planejado inicialmente? Sim, atende. Se ele atende, você acertou. Vou fazer no GeoGebra online para que você possa conferir através de um programa se você acertou ou se você errou. Vem comigo!